Fala galerinha do canal Matemática Pai d'Égua, tudo beleza? Olha lá pessoal, vamos começar a segunda aula aqui, né, do curso de raciocínio lógico do zero, para você que tem muita dificuldade aí, tá? E a gente vai falar hoje de uma aula importantíssima, que são os conectivos lógicos, certo? A gente já falou sobre proposição simples e composta, né, o que é uma proposição, o que é uma sentença aberta, o que é uma sentença fechada, e claro, agora a gente vai dar um passo a mais, né, com os conectivos lógicos. E esses conectivos lógicos, eles são fundamentais para a minha caminhada no decorrer do curso. Eu preciso entender toda a definição da conjunção, disjunção, você vai conhecer os conectivos agora, tá? E esses conectivos, eles vão te levar, né, à perfeição no raciocínio lógico, porque tudo envolve, né, ou se não, 90% do raciocínio lógico envolve os conectivos lógicos, beleza? Então vem comigo aqui para a gente trabalhar exatamente essa ideia, né, essa definição aqui de conectivos lógicos. E você não pode, claro, deixar, né, de assistir todo o vídeo até o final. Não pule o vídeo não, vai assistindo até o final, porque cada minuto é importante para você, tá certo? Então o objetivo aqui é resolver diretamente aqui a questão com você, né, falar da definição simples e direta, o que você precisa necessariamente para passar no concurso. Beleza? Então, se você está na peleja e tem dificuldade, né? Se você está assistindo esse curso, se você está aí assistindo essa aula, é porque você tem dificuldade em raciocínio lógico. E aqui a gente está para ajudar da melhor maneira, tá certo? Então, vem comigo aqui, pessoal, ó. Conectivos lógicos. Então, eu tenho vários conectivos lógicos, certo? Então, a gente vai trabalhar aqui exatamente a proposição composta, tá? E o primeiro conectivo que a gente vai falar é a conjunção, né? A conjunção, ela tem uma simbologia, né? A simbologia dela é esse chapeuzinho bem aqui, ó. Essa é a simbologia da conjunção, tá certo? E eu posso também chamar esse símbolo aqui, ó, esse chapeuzinho, de e. Esse e vai interligar, ou seja, vai estar entre as duas orações, ou seja, entre as frases declarativas que eu chamo de sentença, ou seja, eu chamo de proposição, ok? Então aqui eu tenho a conjunção. A conjunção P e Q pode ser representada simbologicamente como A e B, né? Ou P e Q, né? A e B e P e Q é a mesma coisa, tá, pessoal? Então eu só não alterei aqui, ó. Mas aqui a gente pode dizer que é o P e aqui o Q, tá certo? Só esqueci de alterar aqui. Mas eu tenho aqui o seguinte, ó, P e Q, eu posso ler dessa maneira mesmo, P e Q. Isso aqui é uma conjunção, beleza? Então, uma conjunção P e Q. O que significa conjunção? Para me ter o valor lógico verdadeiro, né, utilizando a definição da conjunção, as duas proposições, ou seja, as duas frases declarativas, elas precisam ser obrigatoriamente verdadeiras, para assim ter o valor lógico verdadeiro. Como assim? Ó? Aqui eu tenho uma tabela verdade, certo? Então, vou ensinar vocês a montar essa tabela verdade. Ok? Então, tem uma fórmula específica para me montar a tabela verdade. Então, olha lá. Primeiro, ó, definição. Uma conjunção é verdadeira, ó, uma conjunção é verdadeira somente quando as duas, né, o que eu acabei de falar para vocês, quando as duas proposições que a compõem forem o quê? Verdadeiras. Quer dizer, então, professor, que se tiver uma falsa lá, não é verdadeira? Sim, não vou ter o valor lógico verdadeiro. As duas proposições precisam ser verdadeiras, ok? Então, vem comigo aqui, ó. Como é que eu vou montar essa tabela aqui? Eu tenho que chegar aqui, ó, em P e Q. É essa a minha ideia, tá? Eu tenho que chegar em P e Q, ou seja, na definição da conjunção. E para você montar uma tabela, o primeiro passo, você tem que analisar e ver quantas proposições você tem. E eu tenho duas proposições. Eu tenho a proposição P e tenho a proposição Q. Se eu tenho duas proposições, então eu posso utilizar essa fórmula aqui, ó. Olha a fórmula. Essa fórmula bem aqui. 2 elevado a n. Esse n nada mais é do que o número de proposições. O número de proposições, ok? O número de proposições. Então, eu tenho duas proposições, P e o Q, certo? Se eu tenho duas proposições, é muito simples. Ó, isso vai implicar em quê? Vou pegar o 2 elevar ao quadrado, né? Porque tem duas proposições, isso aqui vai dar 4. 2 ao quadrado é 4. E eu vou ter 4 linhas, pessoal. 4 linhas nessa tabela, ok? Então, aqui eu vou trabalhar a conjunção. Veja como. Ó,
Para ter o valor lógico verdadeiro, as duas proposições obrigatoriamente precisam ser verdadeiras, ok? Então vamos lá, como é que eu monto? Se são 4 linhas, eu sempre divido a primeira coluna em 2 verdadeiras e 2 falsas, pela metade. No caso, se são 4, então a metade de 4 é 2. Então vai ficar ó, verdadeiro, verdadeiro, e aqui falso e falso, ok? Na segunda coluna, eu vou trabalhar a metade de 2. Por quê? Porque eu tenho 2 verdadeiras e 2 falsas. Então, a metade de 2 é 1. Então, vou ter aqui, ó, intercalando, né? Verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Beleza? Então, primeira coluna, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Segunda coluna, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso, ok? Então, observa aqui o seguinte, pessoal. Sempre, né, eu vou trabalhar a metade em cada coluna, eu vou estar trabalhando sempre a metade das proposições repetidas. Então, eu repeti 2 verdadeiras e 2 falsas. Então, na segunda coluna, é uma verdadeira, uma falsa, uma verdadeira e uma falsa, certo? Então, quando você tem uma tabela de 4 linhas, você sempre vai colocar na primeira coluna verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, e na segunda coluna verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Isso aqui é o que você tem, ó. Então, isso aqui está fechado com vocês, certo? Sempre. E daqui em diante, o que vai alterar é o valor lógico das proposições, certo? Como assim? Eu vou ter a conjunção, né? Eu vou ter a disjunção inclusiva, eu vou ter a bicondicional, eu vou ter a condicional. Então, eu vou fazer a relação com os conectivos após essas 2 colunas. Então, essas 2 colunas elas são obrigatórias, tá? Para uma tabela de 4 linhas, ok? Então, vamos lá. Na conjunção, para ter o valor lógico verdadeiro, as duas obrigatoriamente precisam ser verdadeiras. Então, ó, na primeira linha, ó, que eu tenho a primeira linha, a segunda linha, terceira linha e quarta linha, ok? E observa, verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Por quê? Para ter o valor lógico verdadeiro na conjunção, né, as duas proposições precisam obrigatoriamente ser verdadeiras. Então, aqui eu tenho, na primeira linha, verdadeiro com verdadeiro, então vai ser verdadeiro. Na segunda, eu tenho verdadeiro e falso, então vai ser falso. Na terceira, falso com verdadeiro, também vai ser falso. Na quarta linha, falso com falso, também é falso. Ok? Na conjunção só será verdadeira quando as duas proposições obrigatoriamente forem verdadeiras. Entendeu, pessoal? Então, se aparecer pelo menos uma falsa ali pelo meio, você vai ter o valor lógico falso. Então, a conjunção é isso, tá? A definição da conjunção, para ter o valor lógico verdadeiro, as duas proposições obrigatoriamente precisam ser verdadeiras. O restante vai ser falso, se não tiver essa regrinha aí, ok? Beleza? Então, vem comigo aqui, ó. Falei da conjunção, agora eu vou falar da disjunção inclusiva. Ó. A disjunção inclusiva, né? A simbologia dela é esse Vzinho, ok? Esse Vzinho aqui. Aí eu tenho P ou Q. É assim que eu leio, né? A disjunção inclusiva, eu leio P ou Q, certo? A disjunção P ou Q pode ser representada simbolicamente dessa maneira aqui, ó. P ok, tá certo? Então, posso colocar esses valores aqui, ó, P, posso colocar o Q aqui, né? E aqui P ou Q, que é o resultado do valor lógico dessas duas proposições interligadas por esse conectivo OU, tá certo? Bom, e qual é a definição do OU aqui, ó? Uma disjunção inclusiva, que é o OU, né? Ela é falsa somente quando as duas proposições que a compõem forem falsas. Ah, então eu posso ler dessa maneira, só vai ser falsa quando as duas forem falsas? Sim. Na conjunção que eu acabei de ver, só vai ser verdadeira quando as duas forem verdadeiras, então o restante é falso. E aqui eu já falo o inverso, só vai ser falso quando as duas forem falsas. E o resto será verdadeira. Então, a disjunção inclusiva, eu posso dizer também que pelo menos uma tem que ser verdadeira. Certo? Se as duas forem verdadeiras, também continua sendo verdadeiro, o valor lógico. Mas se tiver as duas falsas, eu tenho o valor lógico falso. Então aqui, ó, eu vou iniciar novamente, ó, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, né? Eu sempre começo a minha tabelinha com verdadeiro, verdadeiro e falso e falso. Na segunda coluna eu já vou intercalar o verdadeiro e falso, verdadeiro e falso, ok? E aqui, claro, né, eu vou trabalhar o que? O conectivo que é o OU. Então, eu tenho aqui o que?
e tenho aqui o P. Então, isso daqui é obrigatório saber. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. E na segunda coluna, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Agora, eu vou fazer a relação. Na relação, diz que só será falsa quando as duas proposições forem falsas. E aonde eu encontro isso? Aqui, ó, na última linha. Falso com falso é falso. Então, significa que as três primeiras são verdadeiras. O verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro com falso é verdadeiro e falso com verdadeiro também é verdadeiro. Ok? Então, na disjunção inclusiva, será falsa só quando as duas proposições forem falsas. Tá? Então, quando pelo menos uma proposição for verdadeira, eu tenho o valor lógico verdadeiro. Ou seja, essa sentença aí terá o valor lógico verdadeiro. Beleza? Então, muito simples. Estou fazendo passo a passo bem devagar para você entender. Ok? Então, vamos lá agora para disjunção exclusiva. Observa que eu falei sobre a disjunção inclusiva e agora eu falo sobre a disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva. E qual é a simbologia? É esse Vzinho com traço aqui que não saiu, ó, tá? É o Vzinho com traço. Embaixo, tá? Ou P ou Q, é assim que nós lemos, tá? O que é a disjunção exclusiva, né? A disjunção exclusiva, eu estou trabalhando com exclusividade. Vamos imaginar, eu ganhei na Mega Sena. Aí eu falo para minha esposa, olha, eu vou comprar ou um carro ou uma casa, né? E então, é claro que eu ganhei na Mega Sena, eu posso comprar os dois. Mas, se tratando de raciocínio lógico, né, nessa regra do ou, né, que a gente chama de disjunção exclusiva, exclusividade, tu só pode escolher um. Se tu escolher os dois, isso daqui é errado no raciocínio lógico. Então, na disjunção exclusiva, ou é um ou é outro. Eu não posso escolher dois. Ou seja, para ter o valor lógico verdadeiro, apenas uma tem que ser verdadeira. Se tiver duas, é falso. E se as duas forem falsas, também é falso. Ok? Então, olha aqui a definição. Ó. A disjunção exclusiva é falsa, né? Opa. A disjunção exclusiva, ela é falsa somente quando A e B têm o mesmo valor lógico, ou seja, ambas são verdadeiras ou ambas são o quê? Falsas. Então, só vai ter o valor lógico quando aparecer os pares, né? Só vai ter o valor lógico falso quando aparecer os pares. Ou seja, falso com falso, verdadeiro com verdadeiro, terei a sentença e o valor lógico falso, ok? Então, observa aqui o seguinte, ó, os valores que serão verdadeiros, né, que terá o valor lógico verdadeiro, são os valores lógicos o quê? Contrários, ou seja, diferentes, distintos, certo? Então vem comigo aqui, vamos montar, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, né, na primeira coluna, na segunda, verdadeiro e falso, e na terceira coluna eu vou trabalhar agora a relação desse conectivo com a proposição P e Q. Né? Então, tenho uma proposição composta, P e Q, eu vou fazer a relação. Eu sei que, para ser verdade, né, os valores lógicos precisam ser diferentes. E será falso se aparecer os valores lógicos iguais. Então, aqui aparece igual, verdadeiro com verdadeiro. Então, isso aqui vai ser falso. Aqui, ó, falso com falso, aqui o valor lógico é o quê? Também falso. Então, na disjunção exclusiva, eu estou falando de exclusividade. Só será verdadeiro aqui quando apenas uma for verdadeira. Então, aqui uma apenas é verdadeira e a outra é falsa. E aqui apenas uma é verdadeira e a outra é falsa. Então, só uma pode ser verdadeira, ok? Se aparecer duas, isso é falso. E se aparecer duas falsas, também é falso, ok? Beleza? Então, essa é a disjunção exclusiva, que, claro, né, é o inverso da bicondicional. Você vai entender daqui a pouco por quê. Tá certo? Vamos lá para condicional. Isso aqui é muito simples, né? Você já viu lá no canal Matemática Pai d'Égua, né? Que a condicional só vai ser falsa quando aparecer aquela mulher famosa, né? A famosa Vera Fischer, né? Quando a Vera Fischer aparecer, eu vou ter o valor lógico falso. Então, vou colocar bem aqui para você entender, ó. A Vera Fischer falsa. A Vera Fischer é falsa. É claro que a Vera Fischer ela não é falsa, né, pessoal? Mas isso aqui é uma forma de decorar, né, esse termo aqui, né, da condicional. Então, foi uma forma da gente brincar um pouco aí, né, com o raciocínio lógico e colocando aí uma forma descontraída, né? Vera Fischer falsa. Tá certo? Então, eu tenho aqui o V, ó. Eu tenho o F e, consequentemente, o valor lógico será dessa sentença falsa.
Por quê? Começou com a primeira proposição verdadeira e a segunda proposição com falso, automaticamente a terceira, né? Ou seja, o valor lógico dessa sentença será falso, ok? Então vamos lá, vamos montar a tabelinha aqui, ó. Aqui só pode ser verdadeiro e verdadeiro, aqui falso e falso. Na segunda coluna, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Observe que eu já falei para vocês que eu sou obrigado a montar isso aqui, porque isso daqui é obrigatório para fazer a relação com os conectivos posteriores. Então, isso aqui eu tenho que saber, ok? E agora, a proposição condicional, se A, então B, pode ser representada simbologicamente como? Aqui eu tenho A, uma seta B, ou seja, A, então B, né? Se A, então B. Então, isso aqui eu chamo de condicional ou se, então, né? O famoso se, então. Ok? Então, olha lá, observa que aqui só vai aparecer a Vera Fish aonde? Quando aparecer a primeira proposição verdadeira e a segunda falsa, eu tenho o valor lógico falso. Então, é aqui que eu olho o que vai ser falso e não o que vai ser verdadeiro. E é mais simples, ó, aqui aparece ó, verdadeiro e aqui falso. Então, aqui o valor lógico dessa sentença é falso. Apareceu quem aqui? A Vera Fish. A Vera Fischer falsa. Que maravilha, né? E o restante, professor? Então, o restante vai ser o quê? Verdadeiro, não importa a ordem. A ordem, para falar a verdade, de todos os conectivos, a única que importa a ordem é da condicional, que tem que aparecer a Vera Fischer nesse sentido. Se não aparecer o VF, então é a Vera Fischer, né? O valor lógico é falso. E o restante? A ordem não importa do restante, vai ser falso. Se não aparecer Vera Fischer, né? Se a primeira proposição não aparecer verdadeira e a segunda não aparecer falsa, então o valor lógico não será falso. Apareceu Vera Fischer, é falso. Não apareceu nessa ordem, não é falso, ok? Então, na primeira linha, ó, verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Na segunda linha, verdadeiro com falso, Vera Fischer falsa é falso. Na terceira linha, falso com verdadeiro, ó. Observa que é falso com verdadeiro, né? Então, é Fischer Vera? Não, não existe Fischer Vera. É a Vera Fischer, né? Então, nesse caso aqui, também é verdadeiro, tá certo? Ó, F e F, né? Então, Fischer, né? Também não, né? Não existe. Então, falso com falso também é verdadeiro, beleza? Então, na condicional, pessoal, só vai ser falso quando eu vou ter aqui verdadeira a primeira proposição, a segunda proposição falsa. Então, automaticamente eu tenho valor lógico falso. Beleza? Tranquilo? Então, muito show aqui, né? Ó, então veja aqui, ó, as seguintes expressões podem se empregar como equivalentes se A, então B. Então eu tenho aqui, ó, se A, B, B, se A. Observa que a vírgula, ela substitui, né? Eu posso colocar aqui, ó, a vírgula em certa situação, a vírgula substitui, opa, escrevi errado aqui. Substitui o então. Substitui o então. Beleza. Substitui o então. A vírgula substitui o quê? O então. Então, se A, então B. Ó. Então, tá aqui, ó, se A, B. Né? B, se A. B, se A. Quando A, B. A implica B. Todo A é B. A é condição suficiente para B. B é condição necessária para A. A somente se B. Beleza? Então aqui eu tenho alguns termos, né? Algumas expressões que a gente pode trabalhar a equivalência lógica do se então. Isso aqui a gente vai entender na prática nas questões, tá certo? Então cuidado, às vezes aparece lá assim, ó. Se Paulo é cantor, se Paulo é cantor, joga bola. Ó, então observa que é o seguinte, ó. Olha a vírgula bem aqui. Ela está ocultando, ou seja, o então. O então aparece bem aqui, ó, no lugar da vírgula. Ó, se Paulo é cantor, então joga bola, certo? Então a vírgula pode substituir aí o então, beleza, pessoal? Tranquilo? Olha aqui, ó.
Exemplos, dada a condicional, se chove, então fico molhado, são expressões equivalentes, ó. Então, eu tenho aqui, ó, se chove, então fico molhado. Então, ó, se chove, fico molhado. Olha aqui a vírgula, ó. A vírgula substitui quem? O então, certo? Aqui, ó, fico molhado. Se chove. Fico molhado, então, se fico molhado é porque choveu, né? Se chove, então vou ficar molhado. Fico molhado, vírgula, se chove. Ó, quando chove, fico molhado. Quando chove, fico molhado. Quando chove, então fico molhado, certo? Chover implica ficar molhado. Olha a implicação aqui, ó. Implica. Chover implica ficar molhado. Isso aqui tudo são expressões equivalentes da condicional, tá? Toda vez que chove, fico molhado. Ó. Toda vez que chove, fico molhado, ok? Chover é condição suficiente, ó. Chover é condição suficiente para ficar molhado. Ó, chover é condição suficiente para ficar molhado. Aqui, ó, ficar molhado é condição necessária. Ó. Ficar molhado é condição necessária para chover, né? E chove somente se, ó, chove somente se fico molhado. Ok? Então, aqui são as expressões que nos levam à ideia, né, de condicional, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, vem comigo aqui, ó. Bicondicional. A, se e somente se B. Então, eu tenho aqui, ó, A, se e somente se B. Beleza. Esse se e somente se é a bicondicional. Para me ter o valor lógico dela, as duas proposições precisam ser verdadeiras ou falsa, né? Verdadeiro, verdadeira ou falsa e falsa. Se tiver algum valor lógico, alguma valoração diferente, aí eu tenho valor lógico falso, beleza? Então, para ter o valor lógico verdadeiro, precisa ser verdadeiro, verdadeiro e falso, ok? Então, vem comigo aqui, ó. Aqui vamos colocar ó, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Aqui, ó, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Ah, professor, já sei o que você vai dizer. Isso aqui é obrigado eu saber. É verdade, você é obrigado a saber isso aqui, a montar esse início. Tá certo? Você é obrigado a montar esse início aí, ok? Agora, observa o seguinte, ó. A proposição bicondicional a, se e somente se pode ser representada simbolicamente como a bicondicional B. Ó. Vou ter duas setinhas, uma para o lado, uma para o outro, tá certo? Então, eu vou fazer a relação agora aqui. Observa que a bicondicional, ó, né, é diferente da equivalência, ó. Tá certo? Observa que equivalência é diferente da bicondicional. Bicondicional é uma retinha, só uma seta. E na bicondicional são duas, ó. Tá? Ó, uma, duas aqui. Ok? Então, elas são diferentes. Beleza? Agora vem comigo aqui, observe. A proposição bicondicional A, se somente se B, é verdadeira somente quando A e B têm o mesmo valor lógico. Ambas são verdadeiras ou ambas são falsas. Ou as duas são verdadeiras ou as duas são falsas para ter valor lógico que verdadeiro. Sendo falsa quando A e B têm valores lógicos. Então, aqui, ó, observa. Ou as duas são falsas ou as duas são verdadeiras. Se uma for falsa e a outra verdadeira, aí eu tenho o que? O valor lógico falso. Observa que aqui a bicondicional ela é o inverso da disjunção exclusiva, né? Que eu falei para você, que só será verdade quando apenas uma for verdadeira. Aqui não. Aqui só vai ser verdade quando as duas forem verdadeiras ou as duas forem falsas. Então, vamos analisar aqui, ó. Só vai ser verdade, então, na primeira linha, ó, verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Aqui, ó, verdadeiro com falso é falso. Falso com verdadeiro é falso. E aqui, falso com falso é verdadeiro. Certo? Então, na bicondicional, será verdade quando as duas proposições forem verdadeiras ou as duas proposições forem falsas. Beleza? Muito simples também aqui. E aqui eu tenho a negação, né, pessoal? Quando você trabalha a negação, se eu tenho uma negação de uma proposição que é verdadeira, ela vai ser falsa. Se eu tenho uma negação de uma proposição que é falsa, ela vai ser o que? Verdadeira. E é muito simples isso aqui. Observa, olha. Se eu tenho aqui, por exemplo, o P, a negação de P é o quê? Se P é verdadeiro, a negação de P vai ser o quê? Vai ser falso, né?
Então, se eu tenho aqui, por exemplo, P, se P é falso, a negação de P vai ser o quê? Verdadeiro. É muito simples, né? E aqui eu tenho uma dupla negação para explicar para vocês, ó. A dupla negação e generalização para mais de duas negações, eu tenho o seguinte, ó. Proposição P, ó, aqui, ó, verdadeiro e falso, né? Se é a negação, se eu tenho que negar aqui, ó, essa proposição, então é só inverter os valores. Como assim, ó? Se aqui é verdadeiro, aqui vai ser o quê? Falso. Se aqui é falso, aqui vai ser o quê? Verdadeiro. Agora, pessoal, eu tenho a negação da negação. Eu já neguei essa proposição e agora eu vou negar a negação daquela proposição. Então, por isso que eu chamo de negação da negação, né? Então, é muito simples, ó. A negação da negação. Se aqui é falso, aqui vai ser verdadeiro. Se aqui é verdadeiro, aqui vai ser falso. O que eu entendo com isso? Se você vai negar a negação da negação, ela é a própria afirmação. Você vai ter, né, uma sentença afirmativa. Então, se você tem a negação da negação, é como se você estivesse trabalhando menos com menos é mais, né? Então, menos com menos é o quê? Mais. Então, a dupla negação, você sempre vai ter o quê? Uma afirmação, tá? Como valor lógico, verdadeiro aqui. Verdadeiro com falso é verdadeiro aonde? Se você tem uma proposição verdadeira e você quer negar ela, você vai ter uma proposição falsa agora. E você vai negar a proposição que você acabou de negar, você vai voltar para onde? Para a proposição verdadeira. Então você vai ter o mesmo valor lógico inicial. Então, para você negar a negação, você vai ter uma afirmação. Tá certo? Beleza? Muito simples isso aqui. Ó, agora eu tenho uma ordem de precedência, né? Quando eu vou começar a trabalhar os conectivos na tabela verdade, eu tenho uma ordem de precedência. Como assim? Eu primeiro começo exatamente resolvendo quem? As negações, depois as conjunções, depois disjunção, depois condicional. Isso aqui é uma regra? Não, não é uma regra, mas é uma ordem de precedência dos conectivos. Para ficar melhor o desenvolvimento aí da tua tabela verdade, você utiliza essa ordem de precedência. Resolve primeiro a negação, depois conjunção, depois disjunção, depois condicional. Tá certo? Beleza? Então vem comigo aqui para a gente fazer um resumão aqui dessa tabela. E se você ainda está meio perdido aí nesse assunto, você vai entender agora. Presta atenção aqui. Só colocar aqui outra cor. Beleza. Olha aqui, ó. Primeiro passo. Você deve estar falando aí, já sei, professor, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Aqui, ó. Verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Beleza. Isso aqui já sei, professor, eu tenho que saber isso aqui, sim. Isso aqui você tem que saber porque é onde inicia, né, a tua caminhada na tabela verdade e no conectivo lógico. Então aqui eu estou colocando em prática a definição do conectivo lógico que eu acabei de aprender, tá certo? Então vem comigo, ó. Primeiro passo, ó, bora lá. P e Q, para ter o valor lógico verdadeiro, as duas proposições precisam ser verdadeiras. Então vou ter a base com todas essas relações, só essas duas colunas aqui, ó, essa e essa, que é do P e Q. Ou seja, apesar da tabela aqui estar grande, mas eu tenho apenas duas proposições, né? P e Q somente. O restante é a relação que a gente vai fazer com os conectivos, ok? Mas se são duas proposições só, vou ter 4 linhas somente. Então vem comigo, ó. P e Q, verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Só vai ser verdade aqui, só terá o valor lógico verdadeiro quando as duas proposições forem verdadeiras. E só tem verdadeiro com verdadeiro na primeira linha. Então o restante vai ser falso. Falso, falso e falso. Ok? E aqui, ó, P ou Q. Então aqui, ó, na disjunção inclusiva, né, terá o valor lógico verdadeiro quando pelo menos uma for verdadeira. Ou quando as duas forem falsas, eu vou ter o valor lógico falso. Então, na última coluna, eu tenho falso com falso. Aqui, ó, falso com falso. Então, é falso e o restante é o quê? Verdadeiro. Beleza? Na condicional, a ordem importa sim. Sempre tem que ser de P para Q, tá? Não de Q para P. A ordem é importante. Então, tá no mesmo sentido, ó. P condicional Q tá nesse mesmo sentido aqui, ó. P condicional Q. Certo? Então, aparece aonde a Vera Fish? Bem aqui, ó, na segunda linha, ó. Vera Fish é o quê? Falsa. E o restante, verdadeira. Porque nem sempre vai ser na segunda linha aí, tá, pessoal? Pode aparecer, dependendo do contexto, pode aparecer na terceira, na primeira, na quarta, enfim.
tá bom? Aqui na bicondicional será verdade quando as duas proposições forem verdadeiras. Então, na primeira linha, verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro com falso, falso, falso com verdadeiro, falso, e falso com falso é verdadeiro. Eu tenho os pares, né, para ter o valor lógico verdadeiro. E aqui eu tenho a disjunção exclusiva. Para ter o valor lógico verdadeiro, as duas proposições precisam ser o quê? Distintas, né? Uma tem que ser verdadeira e a outra é falsa. Ou uma tem que ser falsa e a outra é verdadeira. Apenas uma tem que ser verdadeira, pessoal. Então, nesse caso aqui, o verdadeiro com verdadeiro é falso. Embaixo lá, o falso com falso também é falso. Será verdade só quando apenas uma for verdadeira. Então, nesse caso aqui é verdadeiro aqui e verdadeiro aqui. Se você observar essas duas colunas, da bicondicional e da disjunção exclusiva, elas são o inverso, uma da outra, né? E aqui a negação, ó. Se lá é verdadeiro, aqui vai ser falso. Se lá é verdadeiro, aqui vai ser falso. Se lá é falso, aqui vai ser verdadeiro. Se lá é falso, aqui vai ser verdadeiro. E a negação de quê? Intercalado, se lá é falso, se lá é verdadeiro, aqui vai ser falso. Lá é falso, aqui é verdadeiro. Lá é verdadeiro, aqui é falso. E lá é falso, aqui é verdadeiro, beleza? Então você está aprendendo nessa aula o quê? Conectivos lógicos e tabela verdade, né? Então como é que eu posso montar uma tabela dessa aqui? Parece ser tão difícil, professor. Não é difícil, tá certo? Olha como pode vir uma questão de concurso. Pode vir dessa maneira aqui, ó. Considere a proposição. O continente, ou melhor, o contingente de policiais aumenta ou o índice de criminalidade irá aumentar. Observa que eu tenho aqui, pessoal, ó, um conectivo, certo? E esse conectivo é a disjunção inclusiva, né? Que é o ou. E se você observar, eu tenho uma proposição aqui que eu posso chamar de P e a outra proposição até aqui, ó, que eu chamo de Q. Ou seja, eu tenho duas proposições. Nesse caso, a quantidade, ó, de linhas dessa tabela verdade é quanto? Eu ensinei vocês a calcular o número de linhas. Então, você vai pegar o 2, né, e elevar a n. E esse n aqui é o número de linhas. Tenho quantas proposições? Duas, né? Então, eu vou ter 2 elevado a n. N é o número de proposições, não é o número de linhas, perdão. N é o número de proposições. Tenho duas proposições, P e Q, então é o 2 que vai vir aqui em cima. E aí eu tenho 4 linhas. 2 ao quadrado é igual a 4. Por isso, letra B. Olha como é simples aí trabalhar a tabela verdade conectivos lógicos, certo? Claro que nem sempre vem assim simples, né? Olha aqui, ó. Aqui, por exemplo, já dá um pouquinho mais de trabalho, né, pessoal? Ó, eu tenho que analisar aqui o seguinte, mas é muito simples isso aqui, você vai ver, ó. Eu tenho Q, bicondicional R, condicional negação de P, ou negação de Q, condicional P, bicondicional R. Meu Deus, o que é isso? Eu não sei nem para onde vai. Sabendo que V, olha o que ele diz, sabendo que o V aqui, ó, o valor lógico de P é verdadeiro, ó, ele está falando, sabendo que o valor lógico de P é verdadeiro, então onde tem P, eu vou colocar o quê? Que é verdadeiro. Aprende isso aqui, ó. Você não vai fazer uma tabela aqui, não, senão você vai demorar. Então você vai pela ideia aqui, pelo macete da matemática pai d'égua. Como assim, ó? Quando ele te dá uma expressão dessa e já te dá os valores, então você substitui. Mas olha, cuidado com a negação. Quando ele fala negação, é porque você tem que trocar a valoração. Verdadeiro para falso ou falso para verdadeiro. Então presta atenção aqui, ó. Ele diz que o valor lógico de P é o que, pessoal? Verdadeiro. Então onde tem P eu vou colocar verdadeiro. Mas aqui eu tenho negação de P, professor. Então se P é verdadeiro, se é a negação de P, então vai ser o que? Falso. Perfeito? E agora? Agora ele diz que o valor lógico de Q é falso, né? O valor lógico de Q é falso. Se o valor lógico de Q é falso, então vamos lá. Onde tem Q eu vou colocar falso. E aonde tem a negação de Q eu vou colocar o quê? Verdadeiro. Se ele está negando que é falso, então vai ser verdadeiro. E aqui ele diz o seguinte, ó, o valor lógico de R é falso. Então onde tem R eu vou colocar F, ó. Onde tem R eu vou colocar F. Beleza? E aí, ficou muito simples. Agora eu vou trabalhar os conectivos lógicos. Presta atenção, ó. Olha lá, presta atenção aqui, ó. Q bicondicional. Aí eu vou ter esse resultado aqui. Primeiro, né, você sabe que na expressão numérica você resolve primeiro que está no parênteses, né? Para facilitar o nosso cálculo. Então, eu vou resolver aqui, ó. R condicional negação de P. Observa que F com F na condicional só vai ser falso quando aparecer quem, pessoal? Isso, a Vera Fischer. Se a Vera Fischer aparecer a primeira proposição verdadeira, segunda falsa, tem de valor lógico falso. E aqui, ó,
Na condicional aqui, que é o conectivo, olha, aqui é o conectivo da condicional, certo? Então, falso com falso na condicional é o que, pessoal? Verdadeiro. Ok? Aí você coloca aqui, ó, bicondicional e o que aqui é falso, beleza? Aí você tem o ou aqui, ó, o ouzinho, aí você vai fazer essa relação aqui que está no parêntese, ó. Observa, acompanhe aí para você não se perder. A negação de que condicional P. Observe aqui, ó, que é uma condicional. Verdadeiro com verdadeiro na condicional, é claro que é verdadeiro. Não apareceu o verafiche de novo. Então, aqui é verdadeiro. Então, vou colocar aqui o valor lógico verdadeiro. Beleza? Se o valor lógico aqui é verdadeiro, aí eu tenho aqui, ó, bicondicional falso. Tá certo? Agora, observa. Ó, vou colocar bem aqui, pessoal, para baixo, tá? Só para poder escrever melhor. Presta atenção. Na bicondicional será verdade quando as duas proposições forem verdadeiras ou as duas proposições forem falsas. E aqui, ó, bicondicional de F e V, né? Aqui, ó, falso e verdadeiro. Então, isso aqui vai ser claro que falso, né? Aqui, ó, ou aqui, ó, verdadeiro com falso também vai ser falso. Ó. E claro, né? Aqui eu tenho a disjunção inclusiva. Na disjunção inclusiva só vai ser falso quando as duas forem falsas. Então, o valor lógico aqui dessa disjunção inclusiva aqui, ó, é exatamente falsa. Beleza? Por isso, gabarito é falsa. Então, sabendo que o valor lógico de P é igual a V, o valor lógico de Q é igual a F, o valor lógico de R é igual a F, o valor lógico de V ou F da proposição é falso. Beleza? Tranquilo? Questão dessa aí, né? Você tem que ficar muito atento para você não errar. Olha essa questão aqui. Presta atenção. Dadas as proposições A, que tem valor lógico falso, é. Bom, observa aqui o seguinte, ó. A negação de tudo que está aqui dentro. Então, vou ter que fazer essa conta matemática aqui, né? Então, presta atenção aqui, ó. Vou fazer por parte, bem aqui, ó. Fazer bem aqui assim, ó. A negação de quem? De 1 mais 1 aqui vai dar 2, igual a 2, né? E aqui eu tenho bicondicional, 3 mais 4 é 7, igual a 5. Fecho parênteses. Agora aqui, ó, 2 é igual a 2, isso aqui é o que, pessoal? Verdadeiro. 7 é igual a 5? Não, isso aqui é falso, não é. Então, eu tenho uma bicondicional. Ó. Verdadeiro com falso na bicondicional é falso. Né? Isso aqui é falso. Então, eu vou ter a negação de falso aqui. Ó. A negação de falso é o que, pessoal? Verdadeiro. Então, aqui a primeira é verdadeira, tá certo? Agora, vamos aqui para a segunda. Eu vou apagar aqui, tá? Vou apagar aqui. Ó. É claro que você está assistindo aí e você pode rever de novo, né? Dá para voltar, ok? Agora, eu vou resolver a segunda. Ó. A segunda diz o seguinte, a negação de tudo que está lá dentro. Então, se o resultado aqui dentro é falso, então ela vai ser verdadeira. Se o resultado aqui dentro é verdadeiro, o resultado vai ser falso. Por quê? Aquela negação, que é aquele símbolo que está lá, atrás, fora do parêntese, ele está negando tudo aquilo que está lá dentro. Tá? Então, primeiro eu preciso saber o valor lógico do que está dentro do parêntese. Então, eu tenho aqui, ó, 2 mais 2 é 4. Isso aqui é diferente de 4. E 3 mais 5 é 8. Isso aqui é igual a 8. Perfeito. Então, se você observar, o 4 não é diferente de 4. Então, isso aqui é falso. Aqui, ó, 8 é igual a 8, isso aqui é verdadeiro. Então, falso com verdadeiro aqui, ó, na conjunção, isso aqui é falso. Então, isso aqui é falso, ó. Só que eu tenho que negar tudo que está aqui dentro. E eu tenho que negar o que é falso. Então, para me negar o que é falso, isso aqui vai ser verdadeiro. Então, aqui é verdadeiro. Agora, vamos para onde? Deixa eu apagar aqui de novo, tá? Olha aí, pausa, e depois volta de novo. Vou apagar de novo. Olha lá, presta atenção agora no terceiro item, pessoal. Terceiro item, ó. Olha lá, o terceiro item. 4 ao cubo. 4 ao cubo é a mesma coisa que 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, 64. E é diferente de 64. Bicondicional. Ó, vamos lá, abre parênteses. 3 mais 3 é 6. Então, aqui eu tenho 6. É igual a 7. Bicondicional. 1 mais 1 é 2, é igual a 2. Beleza, ó. Isso aqui é falso, porque 64 não é diferente de 64. 64 é igual a 64. Então, aqui é falso. Ó, nem precisa eu resolver isso aqui, né? Por quê, professor? Porque eu já tenho falso aqui. Então, esse valor lógico aqui será falso e não verdadeiro.
tá? Mas vamos resolver aqui para você, ó. 6 é igual a 7? Não, isso aqui é falso. Bicondicional. 2 é igual a 2? Isso aqui é verdadeiro. Certo? Então, aqui eu tenho falso, ó, bicondicional. Falso com verdadeiro na bicondicional é o que, pessoal? Falso com verdadeiro, isso aqui vai ser falso. Certo? Só que, ó, o valor lógico aqui, né? Falso com falso, eu vou ter o quê? Verdadeiro, né? Falso com falso na bicondicional, eu tenho os pares, ó. Falso com falso, verdadeiro com verdadeiro, eu tenho o valor lógico o quê? Verdadeiro. E mais uma vez aqui, ó, novamente, isso aqui é verdadeiro. Agora vamos para o quarto item lá, né? Vamos por 4 itens. Ó, deixa eu apagar aqui de novo. Apagar aqui de novo. Agora nós vamos trabalhar aqui a disjunção inclusiva. Olha lá, ó. Presta atenção. Eu tenho aqui exatamente, ó, 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. 8 é diferente de 8? Não, 8 não é diferente de 8, né? Ou 4 ao quadrado vai dar 16. 16 é diferente de 4 ao cubo? Sim, 4 ao cubo vai dar, que nós já vimos, 64, né? Então, aqui eu tenho o seguinte, ó, 8 é diferente de 8? Falso. Ou 16 é diferente de 64? Verdadeiro. Falso com verdadeiro aqui é verdadeiro, né? É verdadeiro, pessoal. Ó, aqui é verdadeiro. Então, só pode ser a última, só pode ser a quinta, né? Ó, dadas as proposições, aqui tem o valor lógico falso. Todas que eu acertei, todas que eu fiz agora, o valor lógico é verdadeiro. Então, só pode ser essa. Então, vamos lá, né? Professor, e se não for? Aí tem que anular. Tem que anular essa questão, né? Então, aí você entra com recurso, beleza? Então, a ideia é fazer todas. Ó, vamos lá. 3 a quarta é 64. Deixa eu colocar logo o resultado aqui, né? 3 a quarta... Opa, 3 a quarta é 64, não. É 4 a terceira que é 64, né? 3 a quarta vai dar 3 vezes 3, 9, vezes 3, 20, 81, né? 81 é igual a 81? Sim, 81 é igual a 81. Bicondicional, ó, eu tenho que negar tudo que está aqui dentro, ó. 2 mais 1 é 3, que é igual a 3. E 5 vezes 0 é 0. 0 é igual a 0? Sim, 0 é igual a 0. Então, aqui 81. 81 é igual a 81? Sim, isso aqui é verdadeiro. Bicondicional, negar tudo que está lá. 3 é igual a 0? Isso aqui é verdadeiro, né? E, ó, 0 é igual a 0? Sim, 0 é igual a 0. Então, isso aqui é verdadeiro. E verdadeiro na conjunção aqui, ó, verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Então, verdadeiro, bicondicional, eu tenho que negar o que está aqui dentro, que é verdadeiro. Se aqui que está dentro é verdadeiro, então vai ficar o quê? Falso, né? Então, eu tenho o seguinte, ó. Verdadeiro, bicondicional, negar o que está aqui dentro, que é verdadeiro, então tem que dizer que é falso. E chegamos à nossa resposta correta, ó. Verdadeiro e falso, né? Na bicondicional, eu tenho o valor lógico que falso, né? Para ser valor lógico verdadeiro, né? No sentido lógico verdadeiro na bicondicional, as duas proposições precisam ser verdadeiro, verdadeiro ou falso e falso. Então, aqui a alternativa correta é a B, né? A que nós achamos aqui, ó, a única que é falsa é o item 5. Beleza, pessoal? Então, espero que você tenha entendido aí essa segunda aula. E a gente falou sobre conectivos lógicos e também tabela verdade, tá certo? Então a gente vai resolver mais questões como essa aqui, tá? Mais lá na frente, beleza? Então a gente vai resolver bastante questões de tabela verdade, vamos resolver bastante questões aí para montar uma tabela verdade, ok? Então, deixa eu ver aqui, ó. Ah, tem uma aqui. Então, antes da gente encerrar esse vídeo, né? Então, deixa eu resolver essa daqui de tabela verdade para você entender de que forma a gente pode montar uma tabela verdade, ok? Então vem comigo aqui, ó. Beleza. Sabe que eu não tinha colocado aqui, mas tem. Show de bola. Ó, considerando que as proposições lógicas sejam representadas por letras maiúsculas, julgue o próprio item relativo à lógica proposicional e de argumentação. A expressão P, condicional que ou P, condicional que. Isso aí é uma tautologia, né? Bom, essa questão aqui, você precisa saber o que é tautologia. Tautologia, a gente vai estudar mais lá na frente, você tem que olhar para a última coluna da tabela. Tem que ser um valor lógico verdadeiro. Se você tem uma sentença com valor lógico verdadeiro, ela é uma tautologia, e você vai analisar onde? Aqui na tabela verdade, na última coluna. Na última coluna, tudo tem que ser o quê? Verdadeiro, tá? Tudo aqui tem que ser verdadeiro. Então, observa aqui, ó. Eu tenho aqui a tabela, certo? Eu tenho a tabela aqui, ó. E eu vou
montar essa simbologia. Tá? Eu vou montar essa simbologia aqui, ó, presta atenção. Então, primeiro passo, coloca a proposição P e a proposição Q, né? Proposição P e proposição Q. E eu vou colocar aqui em verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Ok? E aqui, claro, já sei, professor, preciso saber essas duas colunas aqui são obrigatórias, beleza? Eu preciso saber isso aqui. Ok? E agora? Agora eu vou fazer a relação, ó. Presta atenção. Não tem negação aqui. Lembra que eu começo pela negação lá? Depois eu vou para conjunção, disjunção, condicional, bicondicional. Então eu preciso seguir essa ordem, né? Essa ordem aí. Então vamos lá. Ó. Não tem negação, então vamos aqui para o ou, né? Para disjunção inclusiva. Então eu tenho aqui, ó, P condicional, né? Eu posso trabalhar aqui, ó, dessa maneira aqui, ó, bem simples. Ó. Vamos colocar aqui, para me trabalhar a conjunção, a disjunção inclusiva, eu preciso saber quem é a condicional. Então vamos colocar aqui, ó, P condicional Q, certo? Observa que só vai ser falso aqui em P condicional Q quando aparecer quem, pessoal? A Vera Fischer, isso aí. Quando aparecer a Vera Fischer, e ela aparece aqui, ó. Vera Fischer é o quê? Falsa. Então, eu tenho aqui verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Show? Agora, eu tenho o seguinte, ó. Eu vou colocar o P bem aqui, ó. Vou colocar o P bem aqui. Eu vou ter que fazer mais uma tabela, vou colocar o P bem aqui, que é justamente para fazer a relação, porque a condicional, ela precisa o quê? A ordem, ela é importante aqui na condicional, tá certo? Mas, como eu estou falando de P condicional Q ou P, nem precisa colocar o P aqui. Por quê? Só se eu fosse trabalhar já P condicional Q ou P, condicional Q, né? Aí a ordem é importante. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar aqui essa relação, ó. Deixa eu apagar aqui, já vou colocar direto para a gente não se prolongar. Então, já vou colocar direto aqui, ó, P condicional Q ou P, certo? Então, essa relação aqui, ó, desse conectivo ou é justamente essa coluna aqui com essa coluna aqui, tá certo? Então, se a ordem não importa, só vai ser falso quando as duas forem falsas. Quando pelo menos uma for verdadeira, aí eu tenho valor lógico verdadeiro na disjunção inclusiva. Então, aqui, ó, a última, aqui é essa coluna e essa, ó. Então, verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro com falso é verdadeiro, falso com verdadeiro é verdadeiro, e falso com verdadeiro também é verdadeiro, ok? Então, todas aqui são verdadeiras, ó. Agora, eu tenho aqui o seguinte, ó. P condicional Q ou P, né? E claro aqui, ó, condicional Q, certo? Então, eu tenho esse resultado aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui, porque a ordem é importante. Então, se você não quiser fazer uma coluna aqui só para Q, para ser da esquerda para a direita na condicional, você faz daqui para cá, ó, certo? Você vai fazer daqui para cá. Como assim? Só vai ser falso quando aparecer o quê? A Vera Fischer, né? Só vai ser falso quando aparecer a Vera Fischer. Então, neste caso aqui, ó, você vai fazer a seguinte relação, ó. Verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro com falso é a Vera Fischer, que vai ser falsa, né? Verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro e verdadeiro com falso vai ser falso. É uma tautologia? Não, não é uma tautologia. Por quê, professor? Porque na última coluna todas as valorações precisam ser verdadeiras. E aqui não apareceu tudo verdadeiro. Apareceu verdadeiro, falso e falso. Como apareceu um misto ali, eu chamo isso de contingência, você vai ver mais lá na frente, tá certo? Então, aqui não é uma tautologia, tá certo, pessoal? Então, agora sim, a gente encerra aqui a parte de tabela verdade e conectivos lógicos. E não se preocupe, que a gente vai resolver muita questão desse tipo aqui, tá certo? Tranquilo? Grande abraço e até a próxima.